Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de nós mais uma vez. Agradecer a Deus por ter mais uma oportunidade de falar sobre os animais, aos quais nós podemos aprender um pouquinho sobre cada um. Essa semana nós falamos sobre as mudanças que uma borboleta faz durante o seu ciclo de vida. Falamos do leão que tem dentro de nós, que nós devemos despertar e usar com sabedoria a força e a coragem de um leão. Esse leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, que está dentro de nós. Ontem nós falamos sobre o cachorro, um animal que muita gente talvez não dá nada por ele, né? E ontem mesmo, quando eu passei essa mensagem para muitos amigos, teve um que disse: Alberto, eu vou contar aqui uma história sobre um cachorro, como ele é fiel. Eu dei de comida uma vez só a esse cachorro, uma vez, e todos os dias esse cachorro me procura. Eu trabalho ali em Alto do Rodrigo, e quando eu chego lá, o cachorro já vai me procurar, porque alimentou uma vez. E nós vimos, né, durante a semana, a borboleta, a transformação, o leão que tem dentro de nós, falando sobre o cachorro, que é um animal fiel. Hoje nós vamos falar sobre o animal que nós somos. Nós somos esse animal que Oséias de Paulo está falando aí. Eu sou uma ovelha, você é uma ovelha. E eu queria questionar, nós somos tratados como uma ovelha? O que é uma ovelha? Ovelha é um animal dócil, meigo, é indefeso, é carente. Uma ovelha é carente. Às vezes, talvez seja sentimental, devido a alguma coisa, ela se desvia e aí o pastor vai procurar. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, que fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, fala que uma ovelha saiu do rebanho, mas não diz o motivo, não fala sobre o motivo, mas o pastor se preocupou porque ela estava talvez tremendo de frio, talvez estivesse com feridas. O pastor colocou a ovelha no seu ombro e levou para casa e ficou feliz porque foi recuperar aquela ovelha que estava perdida fora do rebanho. Ele tinha 100 ovelhas, mas apenas uma saiu do rebanho e ele foi atrás. Nós precisamos ser tratados como uma ovelha. Nós somos carentes, nós somos meigos. Às vezes somos frágil e indefeso. Mas o nosso bom pastor, que é Deus, ele se preocupa com nós sim. Ele nos protege, ele nos ama, ele nos aceita como nós somos. O nosso pastor, que é Deus, nunca desistiu de nós. Essa parábola sobre a ovelha perdida é como se fosse Deus. Ele foi procurar aquela ovelha que saiu do rebanho. O salmista Davi, lá no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. E Davi diz que a tua vara e o teu cajado me consola. Olha a função da vara e do cajado do pastor: é consolar, é tranquilizar a ovelha, não é bater na ovelha. A ovelha precisa ser protegida e não batida. Ela tem que ser protegida, ela tem que ser amada, ela tem que ser cuidada, para que ela possa ser uma boa ovelha, para depois não surgir os comentários: a ovelha rebelde. A Bíblia fala sobre ovelha rebelde? Não. A Bíblia diz que uma ovelha saiu do rebanho. A Bíblia não comenta o que aquela ovelha foi fazer, porque saiu, mas o pastor foi atrás. Interessante que quando Jesus estava aqui na terra, o nosso pastor, no capítulo 9 do livro de Mateus, no capítulo 36, no capítulo 9, versículo 36, Mateus 9, 36. Leia depois. Jesus compadeceu da multidão que andavam aflitos e exaustos, como ovelhas desgarradas, como se não tivesse pastor. Jesus teve compaixão da multidão que andava desgarradas,
como se fosse uma ovelha que não tivesse pastor. No livro de João, no capítulo 10, Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor. E olha o que é que ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o amor que Deus tem por cada ovelha. Quem não gostaria de ser uma ovelha nas mãos deste pastor que é o nosso Deus? Por isso que eu digo, eu sou uma ovelha, você é uma ovelha. Nós precisamos ser uma ovelha e ser tratado como uma ovelha frágil, carente. Precisamos da palavra de Deus. E no livro de João, Jesus disse que quando abre a porta lá, as ovelhas vão e encontram pastagem. A pastagem é a palavra de Deus. É nesse pastor que nós recebemos apoio, proteção, amor, carinho, sem acepção. O pastor tinha 100 ovelhas, uma saiu do rebanho e foi atrás. Ele não podia ter ficado com as 99, mas Deus ama todas as ovelhas, todas, sem acepção. Não tem nenhuma que ele deixe de fora, que ele deixe de cuidar. Jesus ama a todos. E para finalizar, eu queria falar sobre o que foi que Jesus perguntou a Pedro. Quando Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias aqui na terra para poder subir novamente. E ele perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, te amo. E Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. E na terceira vez, Jesus pergunta: tu me amas? Pedro: o Senhor sabe, meu Deus, que eu te amo. E Jesus só faz uma recomendação: apacenta as minhas ovelhas. Olha a preocupação mais uma vez de Jesus pelas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu sou uma ovelha, você é uma ovelha. Nós precisamos ser apacentados. O que é apacentar? É cuidar, é proteger, é amar, é estar com ela ali nos momentos mais difíceis. Não é abandonar. Se alguma ovelha saiu do pasto, é obrigação do pastor saber o que foi que houve. E não dizer que a ovelha é rebelde. Precisamos amar as ovelhas, precisamos cuidar. Foi isso que Jesus recomendou a Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, já que você está dizendo que ama. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. É esse animal que eu queria falar para vocês. Eu sou uma ovelha, você é uma ovelha. Todos gostariam de ser uma ovelha e ser tratado como uma ovelha. Que Deus coloque no nosso coração de também cuidar de um dos outros. Porque assim como eu sou uma ovelha e você é uma ovelha, eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que trazer palavras que você se fortaleça, que você se levante. Eu digo, que bom, alguém está cuidando de mim, pelo menos com palavras. Um bom dia, uma boa tarde, uma mensagem, uma música que venha acalmar o meu e o seu coração. É essa a função da vara e do cajado que Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consola. É essa a função do cajado do pastor: acalmar as suas ovelhas. Amanhã nós vamos falar de um animal que com certeza a gente só vai encontrar uma vez. Jesus dizendo assim: quisera eu ser como este animal. Quisera eu. Jesus não está dizendo que queria ser este animal, mas eu queria ser como este animal, certo? Vamos entender que Jesus diz: quisera eu ser como este animal. Não tem outro animal na Bíblia que Jesus gostaria de ser como ele, só esse. E amanhã vamos falar sobre esse animal, que Jesus disse: ah, se eu fosse como esse animal. E vocês vão entender o que é que eu estou falando, que animal é esse. Se Deus quiser, amanhã vamos estar mais atentos, porque é um animal que já disse: quisera eu ser como este animal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. E o povo de Deus diz...